prefeito, né? Ídolo. Meu prefeito. Ciúme. Quando alguém chama o meu prefeito de meu prefeito, aí dá aquela agonia, né? Qual? Palanque, né, da eleição, né? Paixão. Mas eu estou Sonho. com carro, né? Não toque um tambor pro maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar, os olhos imputados vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo, Não discutam com pessoas perturbadas. É perda absoluta de tempo. Homem com H. Ídolo. Meu prefeito. Quando alguém chama o meu prefeito de meu prefeito, aí dá aquela agonia, né? Qual? Palanque, né, da eleição, né? Paixão. Mas eu estou Sonho. com carro, né? Não toque um tambor pro maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar, os olhos imputados vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda absoluta de tempo. You see your shadow, goodbye, and turn the stage, falling for life, the wiser, the wiser. Homem com H. Prefeito, né? Ídolo. Meu prefeito. Ciúme. Quando alguém chama o meu prefeito de meu prefeito, aí dá aquela agonia, né? Qual? Palanque, né, da eleição, né? Paixão. A gestão, né? Sonho. Com carro, né? Não toque um tambor pro maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar, os olhos imputados vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda absoluta de tempo.
Homem com H. O prefeito, né? Ídolo. Meu prefeito. Ciúme. Quando alguém chama o meu prefeito de meu prefeito, já falando, né, da eleição. A gestão. Saudações, boa noite para todos. Vamos lá, vamos nos acertando aqui. Mais uma vez estamos nós juntos aqui. Houve uma pequena alteração, né, de data. A live será no dia de hoje, óbvio, porque amanhã eu tenho um compromisso que eu não poderei fazer a live, tá bom? Então eu conto com a compreensão de vocês. Antecipadamente, né, já peço desculpas aos São Paulinos e também aos corintianos que, em função da live, não vão assistir o jogo do Corinthians e São Paulo. Não vão, porque a live tem prioridade, correto? Não, brincadeira. Não foi proposital. É que entendemos que teria que ser hoje por causa desses compromissos que eu assumi, tá bom? Então, na semana que vem, se não houver nenhum outro entreveiro, vai ser na quinta-feira, né? Quinta-feira da semana que vem vai ser dia 24. Dia 24, então, na semana que vem. Se houver algum problema, eu vou avisar pelas redes sociais. Aviso no Facebook, aviso no Instagram, aviso no Thread, aviso no... que mais? No Twitter, aviso em todas as minhas redes, né? E aí eu conto que vocês façam também a divulgação para ninguém deixar de participar da live. Eu sei que tem pessoas que gostam, né? Pelo menos encontro na rua várias pessoas que dizem assim, muito legal, gosto de assistir a live ao vivo. Para quem não pode assistir ao vivo, né, aqui junto conosco, das 7 até as 8 e pouquinho, fica gravado, né? Eu remeto para toda a minha lista de transmissão, são quase 2.000 pessoas que recebem, deixo no Facebook, boto no YouTube, em todas as outras redes, para que as pessoas possam curtir a live, né? E principalmente possam opinar, falar algo, né, dizer algo que complete as nossas informações e que eu possa responder para vocês, tá? Então, já de antemão, muito obrigado para quem está ao vivo, muito obrigado para quem vai assistir depois, né? Muito obrigado àqueles que não vão assistir o jogo do São Paulo e do Corinthians para assistir a nossa live. Valeu! Boa noite aqui pro pessoal que está ao vivo e a cores, né? O Josimar, o Edelson, o Rogester, a Jane Walker, Silvio Fidelis, meu parceirão, obrigado. Nivaldo Paulino, Rosana Cagiano, beijão. Elisete Nossamem, minha querida assistente social, esposa do Amin, fabuloso secretário de Fazenda do nosso governo. Leni Leite, minha madrinha. Leni, viu que gracinha que é a Alice, a minha neta? Sensacional. Miguel Flores, Miguel, obrigado, Miguel. Carlinho Tralalá, muito bom. Fabiana e o Ataliba, obrigado por estarem comigo, viu? Muito feliz por vocês. Luiz Carlos Lima, Giralda Santos, Braguinha da Estiva, obrigado. Maria Borges de Carvalho, obrigado, doutor, um beijo no meu amigão. Edelson Santana, Baianinho, boa noite, nosso próximo prefeito, se Deus quiser, se Deus quiser. Miguel Flores diz assim, tem uma certa onda aí que na verdade é um tsunami vindo da Ilhabela para inundar São Sebastião. Essas coisas não me causam nenhuma estranheza, sabe? Frases de efeito, jogadinhas e principalmente patrocínio de grupos políticos externos a São Sebastião não vão vingar. Nós vamos fazer frente a todos eles. E eles não vão prosperar dentro da nossa cidade mais. Já prosperaram uma vez, né, quando não fomos suficientemente hábeis para detê-los. Olha o que aconteceu com a cidade, né?
Agora não vou permitir, eu particularmente, e as pessoas que me seguem, nós não vamos permitir que venha uma nova onda da ilha, uma nova onda de Caraguá, uma nova onda da Bertioga, uma nova onda de Ubatuba, para acabar de destruir São Sebastião, né? Nós vamos ficar com aqueles que realmente têm os pezinhos fincados e os interesses fincados dentro da nossa cidade. Gibertinho, boa noite, galera. Boa noite, Gibertinho. Célio Silveira, meu parceiraço, boa noite. Zequinha, Zeca, o melhor pedreiro das minhas obras. Dalila, linda, obrigado. Araci Lausen, Marcelo Matos, obrigado, irmão. Carla Nascimento, Silnira Moreira, obrigado por estar aqui, querida. Mercedes, minha irmãzinha. Genoveva, minha irmãzinha também. Roseli Souza, Ana Lúcia Brecht, Antônio Marcos Santana, valeu, querido. Cira Violante, um abraço, linda. André Souza, meu querido Bufinha, firme Bufinha. Valdir Almeida, obrigado. Marcelo Daniel, Zé Luiz, né? Zé Luiz está aqui, lá do Jaraguá, né? Cássio Murilo, meu irmão, presidente do Marizias, obrigado, Cássio. Rodrigo, bacana. Antônio Marcos, pois é, o pessoal tá aqui, hein? Beleza. Pelo menos os palmeirenses, santistas, etc, estão por aqui, os corintianos, os são paulinos. Acho que fala o seguinte, você liga a TV lá, um olho na TV, um olho no computador ou no celular ouvindo a live do Dr. Juan, tá? Não perca. Muito bem. Vamos conversar alguma coisinha aqui, uma introdução bem rapidinha acerca dos meus cartazinhos que eu coloco aqui, né? Então, o 100% de São Sebastião, todos vocês conhecem já, já tem bastante adesivo desse circulando pela cidade. Quero explicar, porque às vezes as pessoas ainda não entenderam o que se está dizendo. É assim, ó, nós estamos constituindo um novo grupamento político, que tem muita gente da velha guarda, mas tem muita gente nova que está chegando, né, simpático à proposta, que é formarmos um grupamento político que vai enfrentar as eleições de 2024, agora em 2024, exatamente daqui a um ano, começa a campanha eleitoral para 2024, né? Lá em 15 e 16 de agosto do ano que vem pode ser deflagrada a campanha. Nós vamos estar lá, Deus vai permitir, né? E esse grupo nós, em vez de ficar frasezinhas de motivacionais, né? Nós vamos dizer assim, ó, nós vamos formar um grupo que tenha interesse exclusivamente em São Sebastião, 100% de São Sebastião. Um grupo que não permita que os recursos saiam mais da nossa cidade para ir parar na mão de grupos políticos ou de pessoas que não têm o coração colocado aqui dentro do nosso município. Fez um efeito danado, sabia? De repente as pessoas começam a questionar: o que quer dizer isso, Juan? É sectarista? É xenófobo? Não. Todos aqueles que quiserem participar devem entender assim: o nosso grupo político quer que as coisas da administração, que os recursos da nossa cidade, que os investimentos estejam colocados dentro do nosso município. E que as pessoas que atinjam o poder sejam pessoas que não tenham compromissos com políticos externos à nossa cidade de devolver financiamento de campanha. Você está entendendo o que eu estou falando? Óbvio que você está entendendo o que eu estou falando. E você pode falar isso para os outros. Nós já estamos pagando um preço tremendo, porque há 8 anos atrás caíram no conto, né? Ele é genro do baita prefeitão de Ubatuba, vai revolucionar. Sim, revolucionou. Destruiu a cidade que tem um dos maiores orçamentos per capita do estado de São Paulo. E agora as movimentações parece que entenderam assim: olha, se a gente conseguir pegar dinheiro nas cidades vizinhas, escolher qualquer nome, desde que seja bonitinho e fale fácil, nós vamos dominar São Sebastião de novo, vamos acabar
de arrebentar com o orçamento de São Sebastião. Nós vamos fazer frente a isso. Não adianta vir com patrocínio da Ilhabela e criado por políticos de Ilhabela. Não adianta vir com patrocínio de Caraguá, criado por... Nós queremos políticos de São Sebastião, que tenham interesse em trabalhar com pessoas e recursos da nossa cidade e que não fiquem devendo nada para os municípios vizinhos em termos de patrocínio político. Captou, né? Não precisa ir mais além nem falar nomes, né? Tá todo mundo enxergando o que está acontecendo na nossa cidade, não é verdade? Eu fico muito feliz que as nossas lives, né, repercutem assim, ó, e o nosso crescimento nas mídias sociais está bastante legal. A gente tem tido um aumento bastante sensível de visualizações, né? O Facebook manda essas coisas pra gente aí. Isso não é o meu principal método de trabalho. O meu principal método de trabalho é olho no olho. Meu grupo gosta de ir de encontro ao povão, né? Isso eu gosto de fazer, vou continuar fazendo, não tenha dúvida, né? Algumas pessoas não entenderam na live passada porque eu coloquei essa figurinha aqui, ó. Uma pera apodrecendo a outra pera pela proximidade que estão uma da outra, né? Isso é um ditado popular muito antigo, né? Todos sabem, né? E a ideia que eu passo com isso aqui, desenhando, né? Porque algumas pessoas não entendem, às vezes é melhor se afastar para não ser apodrecido por aqueles que são muito atraídos pela oferta fácil das campanhas caríssimas, né? Custeada com dinheiro sujo. Então eu me afasto e vou carregar aqueles que acreditam que a política deve ser praticada de outra maneira, né? O poder não corrompe o homem, é o homem que corrompe o poder. Então algumas pessoas, Ulisses Guimarães, algumas pessoas entendem assim, o cara chega na prefeitura se corrompe. Não, eles já vêm corrompidos anteriormente, em especial nas épocas de campanha. Você está entendendo o que eu estou falando. Essas pessoas recebem recursos e patrocínios altíssimos para comprar votos ou para fazer campanhas altamente recheadas de recursos de marketing para cabalar votos. E então eles já vêm corrompidos anteriormente, né? E aqueles que fazem uma campanha mais sincera, mais simples, mais pé no chão, mais olho no olho, abraçando a população, indo até eles têm mais dificuldade em vencer, mas vencem. Eu já venci uma vez e nós vamos vencer de novo, porque agora está patente que o município de São Sebastião não pode se curvar a esse poderio financeiro que está tomando conta da política na nossa região, né? Nós temos que ser mais simples, pé no chão. As coisas têm que ser mais modestas. Tenho encontrado em alguns grupos de redes sociais algumas pessoas querendo ser agressivas. Não queiram ser agressivas com o Dr. Juan. Não adianta, sabe? Eu já tenho de idade 65 anos e de vida política eu estou desde 1985, já são, quanto aí? 40 anos, né? Então eu já aprendi a diferenciar as pessoas. Então não me provoquem, porque não vão encontrar resposta da minha boca, porque é para as pessoas negativas, pessoas agressivas, eu não tenho resposta, sabe? Eu continuo o meu trabalho numa boa, objetivando conquistar aqueles que têm interesse na boa política, tá? E achei isso aqui muito legal. Você sabia que pessoas negativas podem ser afastadas com mandalas? Basta mandá-las a... Então, aqueles que não simpatizam, que têm informações equivocadas a meu respeito, procurem manter um certo nível de urbanidade, né? De respeitabilidade, porque eu trato todos assim. Não quero que ninguém me bajule, né? Eu quero que entendam o propósito do meu trabalho, que eu construí um modo de fazer política em São Sebastião que me custou a reeleição,
mas é o que hoje está fazendo falta no município: seriedade, compromisso, verdade, né? Sem enganação, controle bastante justo dos gastos para que a gente não tenha falência do município, né? Hoje o município bilionário está falido. Na nossa época o município vicejava com um quinto, um sexto dos recursos atuais. Nós tínhamos um município bastante investidor, né? Bastante produtivo. É mais ou menos assim, né? Então hoje algumas pessoas se alimentaram disso. Então era isso que eles queriam: mentiras. Mentiras maravilhosas, agradáveis. Era disso que precisavam. Espero que tenham se fartado e que não mais queiram manter esse tipo de política, tá bom? Eu pus 2 videozinhos aqui que eu achei interessante. Então eu vou pôr para vocês ouvirem, porque enquanto tocava a música vocês não ouviam, né? Olha a nossa cidadezinha, ó, lá nos idos. Aqui é década de 70, né? Antes da gente fazer aquela reforma maravilhosa na Rua da Praia, né? Antes da existência do aterro. Aqui tá a chata. Não, aqui tá a chata. Não, aqui. Aqui está a chata e os mais antigos lembram disso, né? Bons momentos da nossa infância. Então tá aqui, ó. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Eu vou voltar que eu quero que vocês ouçam. É só eu achar onde está o som, porque eu me atrapalho com esse negócio aqui, rapaz. Isso aqui é uma satirazinha bem humorada que eu quero que vocês ouçam. Peraí, vou tentar pôr aqui, ó. É o chamado... Aqui, ó. É o chamado baba-ovo. Vamos ver se sai. Homem com H. O prefeito, né? Ídolo. Com o meu prefeito. Ciúme. Quando alguém chama o meu prefeito de meu prefeito, aí dá aquela agonia, né? Palco. Palanque, né? Da eleição, né? Paixão. A gestão, né? Do meu prefeito. Sonho. Um carro comissionado. Baba-ovo. Tá assim, ó. A cidade está repleta dessas figurinhas aqui, né? O meu prefeito. Nossa, o meu prefeito. Nossa. E isso porque são bem remunerados. Ou então porque estão à busca de um cargo comissionado. E algumas pessoas começam a se aproximar de alguns candidatos porque já tem promessas de cargos a todo instante aí, né? Vem comigo que eu te dou isso, vem com aí que eu dou aquilo, né? E custa caro para o município, tá? É melhor a gente ser sincero e dizer assim, ó, ao invés de promessa de cargos, a gente quer passar para você uma promessa de eficiência administrativa. E a gente quer entregar para você, em vez de um carguinho, um serviço de saúde muito bom, um serviço de segurança muito bom, né? Um padrão de educação compatível com o orçamento do município, um serviço social que atenda satisfatoriamente toda a nossa comunidade, né? Eficiência da máquina administrativa. A eficiência se perde quando você encontra esses candidatozinhos aí, muito bem patrocinados, que ficam vendendo pedacinhos da prefeitura para receberem apoios, né? Tome cuidado com os baba-ovo, tem bastante. Esse aqui também achei legal, ó. Então eu resolvi pôr para vocês. Vamos ver se já sai com o som. Vamos ver aqui, ó. Não toquem tambor para o maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar, com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda de tempo, perda absoluta de tempo. Demora um tempinho para as pessoas entenderem isso, sabe? Mas eu já atingi esse status, sabe? Pessoa perturbada que vem agredindo, irritando e falando coisas que não tem nexo, né? Ah, no seu tempo, sim, no meu tempo, há 20 anos atrás, né, quando eu era prefeito, talvez algumas coisas não tenham saído de acordo, mas não se pode, ao longo de 20 anos, não se estabelecer um mecanismo de comparação em como foi a nossa gestão e como está sendo as gestões que me sucederam, em especial essa última, né? Então não
Não vem com gritinhos. Eu não vou desprezar ninguém, não vou maltratar ninguém, mas eu vou me afastando, sabe? Para não passar desgosto, né? Eu tenho tanto amor para dar para os meus netinhos, para minha família, para os meus amigos. E não é um ou dois cueca frouxa aí que vai ficar me perturbando, né? Se liga, o recado vai chegar para quem tem que chegar, tá? Agradecer aqui mais alguns super amigos que chegaram, né? Marco Brasil, meu irmãozinho, Marco, amanhã temos viagem marcada, não vai esquecer. O Borba, meu irmão, Aniceto, Cesário, Wagner Cubas, meu irmão, um abração. A Silvia Helena, que bacana, Silvia Helena. Silas Rodrigues, parceiraço. Meu amigo Pé. Anderson Cantarim, desculpe. O Thiago Germano, Thiaguinho, que bacana. Que bacana que você tá aqui, meu irmão. Eu gosto muito do Thiago, sabe? É um bom menino. Às vezes entra numa zona errada, mas é um bom menino. Anderson, José Donizete, Célio Silveira, Cleide, Antônio Augusto, Kawai, ó o Kawai, bacana Kawai. Tia Conceição, super beijo, Newton, não estou entendendo o que o Newton está falando aqui, mas Newton, escreve para mim no privado, que a gente conversa. Elmar Moreira, Juliano Souza Freitas, Cristina Aciares Leite. Cristina foi uma grande auxiliar minha quando a gente estava na prefeitura de São Sebastião, ela me ajudou muito. Dos Santos. Tá entendendo esse cartazinho que eu deixei aqui, ó? Isso aí é uma coisinha que eu vou começar a distribuir para vocês, para acabar com umas conversinhas de uns grupinhos políticos ou de alguns agregados de grupos políticos que ficam falando besteiras, né? Hoje encontrei um irmãozão meu aqui do Mirante do Itatinga, e aqui na frente da Americanas, e é um senhor muito simples, evangélico. Ele falou: doutor Juan, que alegria ver, que saudades do senhor, quando o senhor revolucionou lá o nosso lugarzinho, lá o Mirante do Itatinga. Eu falei: pois é, né? Ele falou assim: eu vou tentar revolucionar de novo outros locais além do Mirante, porque nós vamos competir agora em 2024. O senhor vai vir candidato? Eu falei: venho. Ele falou: mas ele disse que o senhor não viria. Eu falei: ele quem? O Marquinhos. Eu falei: quem é fulano, né? Marquinhos fulano. Eu falei assim: não. Diga para os amigos lá no Mirante do Itatinga, diga para todo o pessoal da igreja, né? Porque ele é um evangélico, que o doutor Juan virá sim competindo em 2024. Hoje sou pré-candidato a prefeito, certo? E vou deixar um recadinho aqui, porque algumas pessoinhas, apesar de eu estar dizendo que eu estou mais tranquilo, não estou a fim de mexer naquilo, só quando estou distraído, né? Mas fica dado o recado assim, ó. Nós estamos nesse trabalho aqui, ó. Dr. Juan Garcia é atualmente pré-candidato a prefeito da nossa cidade, capitaneando uma frente dita 100% São Sebastião, porque a gente entende que São Sebastião merece mais. São Sebastião merece mais do que está recebendo em termos de administração pública. E nós não podemos querer mais se nós colocamos pessoas que têm menos capacidade para administrar São Sebastião. Então não é soberba, não é vaidade, é constatação da realidade. Os nomes que se apresentam, né, têm uma certa dificuldade em entender. Não adianta mostrar diplominha, fazer cursinho de quem entende de administração pública, certo? Isso é na raça, não é olhando o cardápio, né? É cozinhando o negócio que você vai aprender a fazer comida, né? Então nós temos a experiência de já ter conduzido. Então eu não vou abrir mão, um recadinho aí para os assessorzinhos já antecipadamente nomeados de alguns grupos políticos que estão por aí. Dr. Juan não abre mão, não abre mão. Eu não tenho nenhum problema para ser pré-candidato a prefeito e muito menos lá a partir de agosto ser candidato, se Deus quiser. Estou com o meu nome bastante bom para ser candidato, não tenho risco de inelegibilidade.
Agora, obviamente, que nenhum outro que vai se apresentar tem a história e o passado que eu tenho como administrador público. Então, por óbvio que todos tentarão impedir a nossa chegada até lá, as eleições de 2024. E nós vamos derrubar tudo, ou na justiça, ou como eu espero e creio em Deus, na urna. Vamos derrubar todas as mentirinhas e vamos retomar a cidade para uma gestão mais humana, mais competente, mais conhecedora dos problemas do município de São Sebastião. E principalmente uma administração, uma gestão que não vai precisar pagar royalties para cidade nenhuma, para político nenhum. E todo o maravilhoso orçamento de São Sebastião poderá ser aplicado dentro de São Sebastião. Então você vai começar a ver esse letreirinho aqui, absolutamente legal, não tem nenhum problema isso aí, né? São Sebastião merece mais, Dr. Juan Garcia, pré-candidato a prefeito, 100% São Sebastião. E eu vou ver se consigo fazer, né? Eu não tenho patrocinadores, graças a Deus, né? Assim que eu puder, vou mandar fazer uns adesivos disso aí e vou distribuir para vocês. E aqueles que puderem colocar isso aqui, ó, no letreiro lá de cima do Facebook, não sei como é que chama aquilo, você colocar lá pra gente, para ajudar a divulgar. E pedir um grande favor para vocês. Eu não tenho, graças a Deus, e jamais tive, prefeito de cidade vizinha nenhum que banca assessores para fazerem propaganda para mim, né? Então, se você puder, né, pela amizade que temos e pela esperança que você tem de que São Sebastião volte a crescer, né, a investir em nós mesmos e não para fora de São Sebastião, se ajude a divulgar isso aí, vá falando para as pessoas, né, devagarinho. Eu quero que todos os meus amigos, como esse parceiraço aí, amigo, né, que lá do Mirante do Itatinga, que eles recebam a informação correta, que não fiquem falando mentiras. Ah, o Dr. Juan vai desistir para apoiar fulano. Não, se eu desistir, o que não farei, eu vou lá para minha casa, certo? Porque eu estou cansado de carregar nele nas costas aqui, ó, e depois tomar punhalada e ainda receber algumas ofensas, né? Ninguém nunca perdeu a eleição por causa do apoio do Dr. Juan, sabe? Perdeu a eleição por incompetência própria. O apoio do Dr. Juan é muito bem-vindo, tanto que todos querem que a gente não saia e os apoie, porque sabe que o nosso apoio carrega milhares de votos, como carregou em algumas eleições, né? Então prestem atenção, Dr. Juan é pré-candidato a prefeito e cada um no seu quadrado, os outros que se virem, façam o seu trabalho que eu vou fazer o meu. Eu sei que para todos vocês, amigos meus que estão ouvindo isso, esse recado não vale, mas tem alguns aí que precisam ouvir essas coisas, tá bom? Chique no último. Vamos em frente agora, vamos entrar aqui em alguns temas da live. Não esquece, hein? Eu vou divulgar isso aqui, como já fizemos essa divulgação do 100%. Agora vamos divulgar essa pré-campanha, tá bom? Brigadão, de coração. Meu amigo Edivaldo, lá de Marizias, ligou para mim e falou assim: pô, você viu aí, a Câmara tá pegando fogo nessa sessão, né, de terça-feira. Eu falei, não tô assistindo, mas depois eu fui ver e realmente, rapaz, desceram o sarrafo lá, né? Desceram o sarrafo. Todos os vereadores de oposição só não xingaram o prefeito de Santo, dali para baixo xingaram tudo que podiam, né? Só que coisas que a gente já vem falando há muito tempo, e parece que demoraram para ouvir, né? Eu venho falando dessas coisas de Marizias, né? Que o bairro de Marizias está num abandono brutal. As ruas de Marizias estão desse jeito assim, ó, todas. E são ruas, algumas delas que eu calcei durante a minha gestão, certo? Aliás, foram as últimas calçadas, foram na minha gestão, né? Em quantidade suficiente para justificar, né, o investimento. E a gente disse assim, ó, é inadmissível, né, que muitos locais como Juqueí, como Marizias, como
Camburi e outras tantas praias, os últimos investimentos tenham sido na nossa gestão, lá em 2008, né, de 2005 a 2008. E em Marizias, tudo aquilo que nós fizemos de calçamento, que não foi pouco, hoje está tudo destruído, né? E na Câmara o vereador disse assim, ó, e estão lá com um contrato de 17 milhões de reais, 15 milhões de reais para fazer o calçamento, por que não está andando? Isso é do ano passado. Então queria advertir ao vereador, né, e a todos, que em Marizias não é apenas um contrato para calçamento de rua, são 2 contratos. Então esse contratinho aqui, ó, da concorrência 5 de 2022, que é um contrato com essa Forte Norte de 17 milhões e meio de reais, assinado em julho de 2022, há um ano e 2 meses atrás, né? E até agora nada. E um outro contrato que é esse aqui, ó, que é da concorrência 008 de 2022, que também com a mesma empresa, Forte Norte Desenvolvimento Ambiental, que é um contrato de 15 milhões de reais, também da mesma data, 6 de julho de 2022. Ou seja, a Prefeitura Municipal de São Sebastião assinou contratos para calçamento de ruas em Marizias em julho do ano passado, da ordem de 33 milhões de reais. Já são passados um ano e tanto, e as obras não andam, começa um pedacinho e interrompe, começa um pedacinho e interrompe, e o tempo vai passando. E eu já expliquei para vocês como é que isso funciona, né? Quanto mais tempo passa, mais sofrimento a população tem, mais eles gostam. Porque de repente, lá no começo do ano que vem, faz um aditamento e em vez de 33 milhões de reais, esses calçamentos irão mais 50% para a ordem de 50 milhões de reais. Aí tá de bom tamanho, porque estamos perto da eleição e é mais dinheiro que entra nos caixas daqueles que vão competir, patrocinados pelo governo municipal. Então apenas um alerta na Câmara Municipal, que não são 17 milhões que estão comprometidos para calçamento lá em Marizias, são 33 milhões de reais. Portanto, é vergonhoso que o bairro esteja passando pelo que está passando. Nunca passou por isso, tanto abandono, tanto descaso com a comunidade, né? E aquilo, Marizias cresceu bastante nesses últimos 20 anos, né? Cresceu bastante, merecia um pouquinho mais de carinho da administração pública municipal, tá bom? Sabia disso? Quando eu digo aqui, ó, o orçamento bilionário de São Sebastião está indo pro ralo por conta de administradores incompetentes e descomprometidos com a coisa pública. Nunca foi por falta de dinheiro, nunca foi. Sempre foi por excesso de dinheiro e por excesso de incompetência e por excesso de irresponsabilidade e por excesso de gatunagem dentro da Prefeitura de São Sebastião. É inaceitável que todas as regionais da Prefeitura de São Sebastião não tenham nenhum material para recomposição de ruas, nenhum. Está tudo zerado. E quem não lembra, né? Que denunciamos aqui várias vezes o vergonhoso programa de calçamento que faziam através de mutirões. Empresas produtoras de materiais básicos como guias, sarjetas, bloquetes ficaram sem estoque. Sem estoque, a prefeitura comprou tudo, né? Onde então está esse material? Onde estão todas as máquinas que foram alardeadas, que foram compradas aí, mais de 18 máquinas pesadas, caminhões, etc e tal? Onde eles estão? Não estão, né? Estão apodrecendo no pátio da prefeitura propositadamente, porque enquanto isso se faziam locações
milionárias de máquinas e caminhões de empresas parceiras, né? Hoje a prefeitura está desguarnecida de absolutamente todo o maquinário para manutenção das ruas, dos bairros, e a gente está batendo palma para festival japonês, que aliás foi criado no meu governo, não é criação desse governo, e que vem se mantendo. Mas já era a época de terem um pouquinho menos do que showzinhos, né? Um papinho disso aqui, ó. Eu tenho falado insistentemente com os senhores. A falta de políticas sociais está condenando o município de São Sebastião ao caos. Políticas sociais. Eu tenho advertido vocês de que várias regiões do município, em especial o centro histórico, em especial aqui a região próxima à Igreja Matriz, a Praça do Coreto, está absolutamente tomada por pessoas morando nas praças. Vamos chamar de moradores de rua. Eu reputo, e com certeza deve haver suficientemente trabalho da prefeitura em cima disso, que não são moradores meramente de ruas. Há no meio disso aí muita gente de má índole, muita gente que tem problemas com a justiça e que se serve dessa condição de ficar à rua, à beira das praças, debaixo das marquises, etc. e tal, para ocultar e gerar uma certa caridade, né, da população e dos institutos. Acontece que o centro histórico está sendo objeto das maiores violências, assaltos, agressões, humilhações. As famílias estão sendo expulsas do centro histórico de São Sebastião e de outros locais também, né? Não apenas do centro histórico, pela quantidade excessiva de pessoas que estão habitando as praças, as marquises, os cantos aqui do centro histórico. Se meramente fosse isso, moradores de rua, estaríamos numa condição de desajuste social. Mas há marginalidade embutida dentro disso de maneira absurda. Sábado agora, uma senhora, ao atravessar a Praça do Coreto aqui, ó, foi ameaçada com uma faca, perdeu o seu celular e ainda roubaram o lanche que ela trazia num saquinho. Quando foram verificar onde estava quem fez o absurdo, não havia mais o que encontrar, né? Já tinha se evadido. A Igreja Matriz, a Secretaria da Igreja Matriz da Paróquia de São Sebastião foi vítima de assalto, de roubo. Entraram dentro da secretaria, arrombaram e levaram o que bem entenderam, né? Um grande amigo, filho do Gugu, lá de Marizias, irmão da Samanta, abriu um restaurante aqui a duras penas, coitadinho, está iniciando sua vida como comerciante com um ponto fixo e teve o seu comércio arrombado da mesma maneira. Entraram pelo telhado e fizeram um mau estrago dentro do comérciozinho dele, recém-inaugurado, e onde ele está procurando manter a sua família. Tá tudo certo? Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Quem são os que fizeram isso? Obviamente que eu não sei, né? Obviamente que eu não sei, mas obviamente que a gente entende que se há uma situação de abandono, uma situação em que as pessoas habitam as ruas sem qualquer ação do poder público para minimizar isso de alguma maneira, nesse meio deverá existir pessoas com más intenções. E cada vez mais isso vai piorar, porque cada vez mais o serviço social do município e os olhos da administração pública não estão voltados para isso. Estão voltados apenas para as questões olha que contrassenso, para as questões do turismo. Como assim? Como se quer ter turismo, como se quer ter presença de pessoas dentro das áreas que são de turismo de contemplação, são de turismo de visita, são de turismo histórico, se essas áreas estão infestadas de pessoas que, vou repetir, não necessariamente são pessoas moradoras de rua.
estão infestados de pessoas que estão se ocultando da lei e que ameaçam pessoas e que usam drogas à luz do dia e que amedrontam as famílias, amedrontam as pessoas e afastam as pessoas de um mínimo de civilidade, de um mínimo de habitabilidade dentro da sua própria cidade. É vergonhoso isso aí, sabia? É vergonhoso. E eu tenho falado isso insistentemente aqui. Não obstante o ministro Alexandre de Moraes ter decidido que não se pode abordar de maneira agressiva essas pessoas que estão pelas ruas, ele não disse que não se possa implementar serviços de atenção a essas pessoas e que se possa garantir a eles um mínimo e que se possa garantir à comunidade um mínimo de proteção contra aqueles que estão ali infiltrados para fazer maldades. São Sebastião está largado, literalmente. Não só do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista social. Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. E eu fico mais abismado ainda que o prefeito vai na rádio, fala qualquer asneira e ele escreve, ó: as nossas forças de segurança estão trabalhando em conjunto para atender a população. Após as recentes ocorrências, as atividades delegadas serão reforçadas, aumentando ainda mais o patrulhamento. É mentiroso, porque a atividade delegada sequer está sendo paga. Sequer está sendo paga. Então como é que vai ser reforçada se não se está pagando as pessoas, os policiais militares e policiais civis que estão exercendo isso no seu contraturno de trabalho? É uma mentira. É discursinho para boi dormir. E alguns ainda consideram isso, né? Acreditam nisso. E eu fatalmente tenho que falar aqui, não agressivamente, mas para alertar a população de São Sebastião. Você não pode viver de mentiras e enganação ad eterno. Você tem que desejar que a cidade seja administrada com o mínimo de competência e seriedade, né? Não dá para se viver de discurso e enganações. Vamos ver aqui então, ó. Olha isso, ó. Eu tenho falado para vocês que a saúde aqui em São Sebastião é apenas motivo de discurso. Quando você vai lá na prestação de serviço, você vê o quanto está largado o sistema de saúde de São Sebastião. Independente das pessoas estarem se esforçando para prestar bom atendimento, os funcionários estarem se desdobrando, mesmo com pagamento atrasado, como foi o caso da Fundação de Saúde, que ficou sem receber por mais de uma semana, teve atrasado o seu pagamento, eles se desdobram para dar um atendimento à população. Mas o que não se tem é um compromisso de prestar, por parte da administração pública, de se prestar um atendimento decente de saúde. Veja como está em Juqueí. Esse é o aspecto do posto de saúde de Juqueí que atende a população. Ó. Este é o jeitão do posto de saúde. Um verdadeiro brejo onde as pessoas têm que ser atendidos com o mínimo de condição sanitária. Os moradores enviam as reclamações para a gente faz a constatação e ainda é obrigado a ver postagens, né, de alguns assessores do senhor prefeito tentando explicar. É verdade, meu caro Tonho Ivo, a catástrofe afetou todo o sistema de drenagem da USF. Inclusive a Defesa Civil já realizou vistoria do prédio e recomendou a mudança de prédio. Estamos na busca ativa de outro imóvel para mudarmos a USF de Juqueí. Você que é cheio de críticas, tem alguma solução rápida? A solução rápida era vocês já terem encontrado a solução. Porque a catástrofe foi há 6 meses atrás, não foi ontem, foi há 6 meses. E há 6 meses o estado de abandono é absoluto. Todos os moradores das áreas afetadas, não só aqueles que dependem do serviço de saúde, estão passando pelo mesmo dilema. Está tudo abandonado. Os locais que foram afetados pela enchente estão com os escombros todos largados. As pessoas não tiveram a assistência que tinham que ter. Boa parte dos moradores ainda não encontrou sequer o seu aluguel social. Boa parte dos moradores não receberam as doações
da linha branca, como gostam de falar, né? Que fazem jus. Boa parte dos moradores sequer tiveram cadastro para receber uma moradia popular, ainda mais aqueles que moravam de aluguel. Esses estão fora de qualquer cadastro. Ou seja, essa situação dos postos de saúde das áreas afetadas, das escolas das áreas afetadas, estão em estado lamentável por simples abandono do poder público. Porque a catástrofe não foi ontem, não foi a semana passada, foi há 6 meses atrás. 6 meses atrás. Era tempo mais do que suficiente para se ter um lugar mais adequado, mais organizado, mais limpinho para receber a população. E vai ao Deus dará. Se virem aí, pisem na lama, que nós estamos fazendo de conta que estamos trabalhando, fazemos de conta que estamos cuidando da saúde, e vocês, por favor, façam de conta que estão satisfeitos, né? Vocês estão sendo enganados há muito tempo e vão ser enganados agora nos próximos meses até a eleição que vem, para que possam ascender ao poder pessoas que não têm capacidade de administrar o município, mas que têm fala fácil, que têm discurso bom, que criam frases de efeito, né? E que são bonzinhos, que são todos cheios de amor, mas não têm condição nenhuma de administrar o município de São Sebastião, né? Veja isso aqui, ó. Eu tenho falado disso há muito tempo, não é de agora, e eu vou alertar vocês. O vereador apresentou aqui na Câmara de São Sebastião, essa terça-feira, um requerimento dizendo assim, ó: considerando a importância crucial que o Hospital de Boiçucanga tem, não somente no bairro, mas por toda a costa sul do município, especialmente no que deveria oferecer às gestantes e ao bem-estar dos recém-nascidos. Considerando a distância que os usuários precisam percorrer para serem atendidos no Hospital do Centro, caso o Hospital da Costa Sul não ofereça o serviço ou conte com especialistas, esses não tem nem aqui no centro, e que gestantes e mães com recém-nascidos têm a extrema dificuldade e muitas das vezes traz sofrimento às mulheres, etc. e tal, considerando que esse hospital não tem capacidade de receber as gestantes por falta de técnicos de enfermagem e por ser um hospital recém-inaugurado, bom, vamos alertar o senhor vereador que lá na Costa Sul não existe um hospital. Não existe um hospital. Lá na Costa Sul existe meramente um pronto-socorro instalado dentro de um prédio maior, sendo que esse pronto-socorro já existia desde priscas épocas. Lá antigamente já existia esse pronto-socorro, né? E ele agora só mudou de lugar para um prédio maiorzão, todo cheio de ostentação, né? E que esse hospital também está sendo conduzido, esse teórico hospital está sendo conduzido de maneira extremamente amadora. Eu denunciei aqui, ó, que eles fizeram uma terceirização de mão de obra nos serviços médicos. Contrataram uma empresa, né? Aqui trago o último, né, contrato para fazer prestação de serviços médicos em caráter de plantão de 12 horas, diurno, noturno, urgências, etc., para prestar atendimento lá no Hospital de Boiçucanga. Esse contrato foi condenado pelo Tribunal de Contas, condenado, totalmente irregular, e em sendo condenado o contrato, também são condenados os termos aditivos que vêm na sequência. Aqui nesse contrato, né, que é do ano passado, se pagava 6 milhões de reais para um grupo médico, né, uma empresa médica, para que colocasse os plantonistas lá em Boiçucanga. Plantonistas. Plantonistas estão colocados no regime de pronto-socorro. Bendito, né? E agora, não obstante o Tribunal de Contas ter condenado esse contrato, fizeram um terceiro termo aditivo e aumentaram esse termo aditivo de 6 milhões para 7 milhões e 200, um aumento de 20%.
A condenação do termo aditivo anterior foi justamente pelo aumento excessivo. Agora aumentaram nos mesmos moldes, ou seja, há uma situação administrativa totalmente irregular dentro do pronto-socorro lá de Boiçucanga, que funciona dentro do hospital de Boiçucanga, né? E os vereadores estão questionando se lá tem maternidade. Não, lá não tem maternidade. Lá não tem maternidade. Lá não tem centro cirúrgico. Lá não tem retaguarda de UTI pós-natal. Lá não tem condição de se fazer uma cesariana. Lá não tem equipe médica e paramédica para se produzir qualquer atendimento de média complexidade, como um parto normal, com retaguarda segura para a criança e para a mãe, ou para uma atividade cirúrgica como uma cesariana. Não, lá não tem isso, é mentira. Lá não tem isso. As gestantes, as parturientes são colocadas dentro de ambulâncias e enviadas para o hospital do centro. E se forem transferidas a tempo, a criança ainda nascerá dentro de um ambiente hospitalar aqui no centro da cidade. Mas se não forem transferidas a tempo ou chegarem em condição já de adiantado do trabalho de parto, essas crianças nascerão na maca, nascerão na ambulância, nascerão na estrada, no veículo da polícia, em qualquer lugar. Mas o hospital lá em Boiçucanga, entre aspas, e vergonhosamente chamado de hospital, como máquina de propaganda publicitária, não tem qualquer retaguarda para atendimento de maternidade, de assistência ao parto. Eu tenho falado isso insistentemente há muito tempo. Não por não querer que lá exista esse serviço, mas sim porque lá não existe e eles fazem uma propaganda brutal de que existe, mas lá não existe. É propaganda, Juan? Vamos ver se não é, Veja isso aqui, Logo na inauguração do teórico hospital, às vésperas da eleição lá em 2020, o senhor prefeito fez essa publicação, Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é um dia muito especial. É um dia em que 2 mamães da Costa Sul puderam ter seus bebês no hospital de Boiçucanga. Isso já faz mais de 2 anos. Trabalhamos com muito empenho e dedicação para colocar o hospital de pé, exatamente para isso, cuidar de pessoas com respeito e dignidade. Alana e João Pedro, sejam muito bem-vindos e tenha certeza de que tudo que estamos fazendo é por vocês, para garantir um futuro justo com oportunidades iguais para todos. Isso foi utilizado como peça de propaganda pelo senhor prefeito e, na verdade, essas crianças nasceram porque as mães chegaram em período expulsivo, já tendo a criança ao entrar no hospital e não teve como transferir às mães. As crianças tiveram que nascer de qualquer maneira. Eu sempre disse aqui uma frase que a gente usa na medicina no tempo de estudante, né? Com o médico, apesar do médico ou sem o médico, a criança nasce, certo? Mas a complicação eventualmente será grave se precisar de um médico. Então não havia serviço de maternidade, as crianças não nascem no hospital de Boiçucanga, eventualmente nascem se a coisa não tiver como segurar para fazer nascer em São Sebastião. Então, senhores vereadores, eu pediria que os senhores não usassem mais o termo hospital de Boiçucanga. Hospital de Clínicas de Boiçucanga. Lá não há um hospital. Um dia vai haver, eu me comprometo com isso, que um dia haverá um hospital lá. Mas por enquanto lá não tem, porque não existe esse compromisso. Porque eles sequer conseguem manter o hospital do centro. O gasto absurdo que se tem dentro do hospital e não se tem um mínimo de serviço de qualidade para a população. Precisa mais critério de gastos com as coisas da saúde. O dinheiro monstruoso que está sendo colocado à disposição desses administradores que cuidam do sistema de saúde de São Sebastião não está chegando na ponta da linha. Ele está parando pelo meio do caminho. Ele está desaparecendo no meio do caminho. E o que chega na ponta da linha não é suficiente para atender a população com dignidade. Então eu critico o requerimento do senhor vereador, porque ele faz supor com suas palavras doces que lá existe um hospital, que lá só precisa colocar técnicos de enfermagem para que exista um serviço de maternidade. Não, lá não tem nada.
que possa se dizer que lá tem um serviço de maternidade. Não tem nada, não é apenas técnicos de enfermagem, são técnicos de enfermagem, médicos, retaguarda, estrutura física, não há. Então vocês estão sendo enganados pela máquina de propaganda do senhor prefeito. E isso é muito, muito feio. Muito, muito feio. E não foi por falta de aviso, né? A gente já avisa isso há muitíssimo tempo. Muitíssimo tempo. Antes que o tempo exploda, deixa eu falar com os meus queridos guardas civis municipais. Dentro da Prefeitura de São Sebastião, nós criamos várias atividades profissionais. Agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, médico veterinário, uma série de especialidades foram criadas na nossa gestão. E nós transformamos em cargos públicos e fizemos um concurso para preenchimento. Mas uma atividade que eu considerei fantástica foi a criação dentro do nosso governo da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal, que seria uma atividade para complementar, para auxiliar as forças de segurança que já existiam no município, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Civil, a Guarda Civil do Estado, etc, 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 né? E elas foram criadas com um propósito que respeitava em 2005 as disposições constitucionais, né? E nós criamos com muito carinho, com muito respeito, e dentro daquilo que era permitido à época, nós fomos oferecendo a Guarda Civil Municipal progressivamente. Nós não podemos criar uma Guarda Civil armada, porque não era permitido o porte de arma para os guardas civis municipais quando os criamos. Anos depois, o prefeito que sucedeu conseguiu que se desse o armamento, né? E a coisa foi andando progressivamente. Agora, fazer com a Guarda Civil Municipal que ela seja um mero objeto de propaganda de uma administração frustrada e absolutamente incompetente, eu nunca concordei. Eu disse para os senhores, há muito tempo, que a Guarda Civil Municipal não pode constitucionalmente ser chamada de Polícia Municipal, porque ela não tem as atribuições da polícia, como é entendido dentro das definições constitucionais. E o senhor prefeito, num ato de bravata, absolutamente inconsequente, totalmente publicitário, para querer criar uma condição que não se sustentava, fez uma transformação e editou uma lei totalmente estranha, onde ele oferece a oportunidade que a Guarda Civil Municipal possa usar nos seus instrumentos, nos seus escudos, nos seus dísticos, colocado à porta das viaturas, etc. e tal, o termo Polícia Municipal. Eu disse que isso não era possível, legalmente não era possível. E alguns membros da Guarda Civil Municipal interpretaram tudo errado, né? Alguns poucos membros, mas é sempre assim, né? Sempre tem alguém que não entende aquilo que eu falo, entende o que quer entender. Eu disse que não poderia haver essa denominação e que isso ia acabar gerando problemas. Pois acabou gerando, né? Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, né, dizendo que não se poderia usar o termo Polícia Municipal. E olha, foi julgado hoje, conforme eu previ, eu avisei, né? Era para ser julgado no dia 9, foi julgado hoje, dia 16. E qual foi o resultado? O resultado foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional o uso do termo Polícia Municipal. Vou até pôr esse trechinho aqui do desembargador para vocês ouvirem. Vamos ver se eu consigo fazer com que vocês ouçam aqui. Faz parte da Polícia Judiciária, não tem nada a ver com isso. Mas, como bem colocou o eminente relator, não podemos pegar e colocar o bel prazer, porque a cidade entendeu que deveria colocar Polícia Municipal. Os prefeitos não são chefes de polícia. O único chefe de polícia é que é o governador do estado. Então, isso... Esse é um dos desembargadores que votou para que se considerasse inconstitucional o termo Polícia Municipal.
E agora, ao ser publicada a decisão aí, depois de todos os recursos que os bons advogados do senhor prefeito, não é a procuradoria da prefeitura que está fazendo a defesa à ação de inconstitucionalidade, são os advogados do senhor prefeito. É mais uma distorção, porque alguém paga isso, nós não precisamos pagar, né? Mas depois de todo as coisas que quiserem fazer, recursos, etc e tal, vão ter que retirar o dístico Polícia Municipal. Vão ter que retirar. Só que aí foi feito pintura de viatura, pintura de fachada de prédio, colocação de escudozinhos para cá e para lá, etc. Tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. E esse custo não vai ser suportado pelo senhor prefeito. Vai ser suportado pelos munícipes de São Sebastião, quando tiver que retirar tudo isso, porque isso é ilegal, é inconstitucional. Eu digo e repito, esses cidadãos que assumem o cargo de prefeito de São Sebastião, que não tem competência para tal, que não tem humildade para reconhecer as limitações que o cargo lhe confere, causa um prejuízo enorme para a comunidade. Esse é um pequeno exemplo do que é que vocês vão ter que pagar a mais agora para limpar todos esses dísticos que estão escritos Polícia Municipal, certo? Eles vão empurrar aí com a barriga com alguns recursos, etc e tal, eventualmente, né? E lá quando ele sair, o próximo prefeito talvez tenha que ele mesmo ir lá e apagar a legenda Polícia Municipal. Então, senhores guardas civis municipais, creiam no Dr. Juan. Vocês foram utilizados como instrumento de propaganda e bravata do senhor prefeito. E a única coisa que eu estava defendendo é que isso não poderia ser feito dessa maneira. Aguarde o Congresso Nacional aprovar que se possa utilizar o termo Polícia Municipal. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Enquanto isso, não se pode usar o dinheiro público dessa maneira, de maneira irresponsável. Isso carece e merece um crime de responsabilidade para que alguém devolva esse dinheiro e não fique nas costas dos munícipes de São Sebastião. Tá bom? Na live, tô acabando já, viu? Eu sei que você quer ver o segundo tempo do Corinthians e Palmeiras. Sei que você quer ver o segundo tempo, porque o primeiro vocês estão vendo aqui, né? Deus está vendo. O Elton Romano, que é um repórter investigativo, que tem aportado muita informação para a comunidade de São Sebastião, repercutiu uns comentários que eu fiz aqui na semana seguinte. Ele fez uma matéria, dias depois ele fez uma matéria, né? E eu fiquei bastante feliz, né? Quando eu falei assim, não é possível que a Prefeitura de São Sebastião esteja gastando dinheiro com contratação de assessoria de imprensa, quando dentro da Prefeitura de São Sebastião, a Secretaria de Turismo, né? A Secretaria da irmã do senhor prefeito, quando dentro da Prefeitura de São Sebastião existe um monte de bons assessores de comunicação. Eu disse e repito que são quase 40, né? Quase 40, porque não são apenas os comissionados, mas também aqueles servidores que estão à disposição do departamento, né? E não é justo que a gente ainda pague assessoria de imprensa. Tá absolutamente errado isso. Por mais que queiram justificar dizendo que o filão de São Sebastião é o turismo, então justifica-se, dentro da prefeitura que se crie uma atividade da Departamento de Comunicação exclusiva para divulgação turística, que não se precise gastar nada mais do que aquilo que já se está gastando. É muita empáfia, né? É muita empáfia. E ele repercute também, eu fiquei bastante contente com isso aqui, mais uma das balelas do senhor prefeito. Quando da catástrofe do dia 19 de fevereiro, uma estradinha lá de Boiçucanga, ela desmoronou, a chamada Estrada do Beira-Rio, né? Estrada do Beira-Rio. Imediatamente o governo federal, o governo estadual vieram e disseram que iam cumprir, que iam reconstituir ali a estrada. O senhor prefeito fez um monte de propaganda, etc e tal, e lançou um orçamento de 5 milhões e pouco para reconstruir a estrada.
Em vídeo recente, ele disse que esse orçamento é de 17 milhões, já aumentou 2,5 vezes o orçamento inicial, né? 3,5 vezes o orçamento inicial. E atribuiu ainda a não conclusão da recomposição da Beira-Rio por causa da disputa de royalties com a Ilhabela. Tem nada a ver com a disputa de royalties com a Ilhabela. Nada. O governo federal colocou à disposição 5 milhões de reais para a reconstituição desse pavimento aí, né? E o orçamento seguramente não são 17 milhões. Com 6 ou 7 milhões é possível fazer aquilo lá. E todos sabem disso. E de mais a mais, a Câmara Municipal liberou mais de 100 milhões de reais de um primeiro empréstimo para que se reconstituísse algumas coisas que também era desnecessário, porque esse dinheiro foi colocado à disposição pelo governo federal. É bom que progressivamente tanto a imprensa séria como as informações que a gente vem trazendo aqui na live e outras discussões aí pelo mundo afora, né, vão constatando o volume de mentiras e a facilidade com que se lançam gastos de milhões no município de São Sebastião, né? Eu fiz uma longa lista na live passada, mostrando para os senhores uma série de licitações sem necessidade que estão sendo feitas dentro da Prefeitura de São Sebastião, quando nós estamos, segundo se sabe, né, até dito pelos próprios administradores, que a Prefeitura está falida. E eles lançam licitações sem nenhuma necessidade no momento. Eu recebi algumas pessoas dizendo: Juan, mas que absurdo. Não, eu falo: não, isso não é um absurdo. Isso é uma verdadeira palhaçada, né? O dinheiro público aqui é capim. Eles fazem o que bem querem com o orçamento, aí vai ali na Câmara e pega um empréstimo para a gente pagar depois, daqui a alguns anos, o empréstimo, limitando as ações de um próximo prefeito, né? Vou repetir aqui sem medo de ser cansativo. Eleger o prefeito é uma coisa bastante importante, mas eleger uma Câmara Municipal ativa e fiscalizadora é de suprema importância. Você colocar na Prefeitura Municipal alguém que não tenha capacidade de gerir recursos, alguém que não tenha capacidade de entender como funciona a máquina pública, alguém que não tenha, que seja desprovido de vaidades e de orgulho, você acaba condenando o município de São Sebastião. Nós temos um município bilionário, totalmente empobrecido, falido e com a sua população extremamente carente de ações do poder público. Caminhe pelos bairros, caminhe pelas áreas atingidas. E tudo isso não é porque não conseguimos ainda o dinheiro dos royalties da Ilhabela. Tudo isso é porque foi desviado milhões e milhões da administração pública por falta de competência, por falta de honestidade. Eu vou continuar o meu trabalho, angariando pessoas que queiram governante com pulso sério e descomprometido com grupos políticos externos à nossa cidade que só querem o dinheiro do município, e você me ajude a divulgar aí que eu estou firme, forte e não vou esmorecer nem abrir para nenhum candidato que não apresenta a condição de ser prefeito de São Sebastião. Antes nós do que esses fracotes que se apresentam para disputar a eleição. São Sebastião merece muito mais. E eu quero contar com vocês nessa luta, tá bom? Obrigado. Pulei uma série de coisas que eu ia falar. Quinta-feira que vem, quinta-feira da outra semana eu falo. Espero contar com a sua presença e com o seu apoio aqui. E digam a todos: Dr. Juan vai enfrentar as eleições do ano que vem. Sim, senhor. Sim, senhor. E eu vou contar com o seu apoio. Um grande abraço e até quinta-feira, dia 24, na semana que vem. Valeu! Podem assistir o segundo tempo agora. Valeu!